Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Bom, todo mundo aí na ansiedade, na expectativa, porque faltam 2 dias para Vasco e Sampaio Corrêa, jogo que pode definir matematicamente a volta do Vasco para a primeira divisão. Tá faltando pouco, né? Para a gente sair desse inferno que ninguém aguenta mais. A gente vai falar sobre isso, ingressos esgotados para essa partida, inclusive muita confusão em relação a ingresso, muita gente ficou de fora, enfim, muita reclamação. A gente vai comentar aqui sobre isso também. Vamos falar sobre STJD, porque foi marcado o julgamento de Sport e Vasco, né? Já tem data, o jogo que pode até dar mais 2 pontos para o Vasco, esse julgamento. Vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar também sobre possíveis mudanças no time titular do Vasco e muito mais depois da vinheta. Antes, eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Falta pouquinho para a gente bater 175 mil vascaínos aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bom, e a gente começa falando aqui de Série B do Campeonato Brasileiro, porque hoje, né, começa a 37ª rodada, a penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste momento, estão jogando Brusque e CRB, jogo que não interessa, né, ao Vasco. Aliás, o único jogo que interessa ao Vasco é o jogo do Ituano, mas enfim. Brusque e CRB estão jogando agora às 19 horas, e às 9h30 teremos aí CSA e Vila Nova. São 2 jogos que movimentam ali a parte de baixo, os times que estão brigando ali contra o rebaixamento. Na quinta-feira teremos 2 jogos, né? O Novo Horizontino enfrentando o Cruzeiro e o Vasco recebendo a equipe do Sampaio Corrêa. Inclusive, para esse jogo, ingressos esgotados, né? Como já era de se esperar, em poucas horas de venda, todos os ingressos se esgotaram. E bom, tivemos muitas reclamações, né? Porque mais uma vez o site mostrou ali muita instabilidade e os ingressos acabaram muito rápido, deixando ali muita gente, né, que paga até caro no sócio torcedor, de fora da partida, sem conseguir ingresso para esse jogo. Tá cada vez mais evidente que São Januário ficou pequeno para a torcida do Vasco. Inclusive saiu hoje uma matéria no Globoesporte.com que 80 mil pessoas acessaram o site do Vasco para tentar comprar ingresso para essa partida, ou seja, 4 vezes a capacidade de São Januário. Teria demanda para lotar 4 estádios de São Januário para esse jogo. Então, assim, a torcida do Vasco realmente pegou esse hábito, né, de estar sempre presente, de sempre esgotar ingressos, e São Januário tá pequeno para a torcida, né? O Vasco tem que urgentemente fazer uma reforma ali de ampliação, modernização, enfim, porque São Januário, que a gente ama tanto, gosta tanto, ficou obsoleto, infelizmente. Muita gente queria esse jogo no Maracanã, teria demanda, né? Tivemos aí uma procura de mais de 80 mil ingressos, então o Maracanã para 60 mil ali comportaria melhor esse jogo. Porém, o departamento de futebol do Vasco quis o jogo em São Januário, né? Porque o Vasco invicto em São Januário a temporada toda, desde o Campeonato Carioca, Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco não perdeu nenhum jogo jogando em São Januário. Jogando no Maracanã, o Vasco perdeu alguns jogos, né? Lá no Campeonato Carioca, os clássicos e tal. O Vasco jogou no Maracanã e não teve um bom desempenho. Na Série B, o Vasco jogou 2 jogos no Maracanã, empatou com a equipe do Sport e venceu o Cruzeiro. Bom, o departamento de futebol optou por São Januário, por se sentir mais confortável em São Januário, pela pressão que o estádio faz, e por isso a escolha foi por São Januário. Mas muita gente, né, não conseguiu ingresso. Apenas 20 mil sortudos estarão em São Januário acompanhando aí o jogo do possível acesso do Vasco da Gama. Essa partida que será transmitida pela Rede Globo, né? A Globo vai transmitir para o Rio de Janeiro. Como eu disse no vídeo anterior aqui no canal, no Rio de Janeiro a gente não tem segundo turno para governador. Então, na quinta-feira, a Globo vai promover debate ali, né, entre os candidatos a governador dos estados que estão tendo segundo turno. Como no Rio de Janeiro não tem, ficou ali livre, né, a grade de programação. A Globo encaixou esse jogo Vasco e Sampaio Corrêa para passar aqui para o Rio de Janeiro e talvez para outros estados, né, onde também não tenhamos segundo turno para governador.
Enfim, Vasco e Sampaio, todo mundo aí bastante ansioso, né? Esse jogo que pode garantir o acesso do Vasco para a primeira divisão. Bom, e teremos a presença dos executivos da 777 nesse jogo do acesso. Informação do meu amigo Emerson Rocha é que o diretor da 777, o Juan Arciniegas, e o diretor de operações da empresa americana, o Nicolas Maia, chegarão ao Rio de Janeiro entre amanhã e quinta-feira. Eles vão ficar poucos dias na capital carioca, vão vir para assistir, né, esse jogo do acesso e também para conversar ali, ter algumas reuniões também em relação à licitação do Maracanã, que a 777 entrou ali em parceria com a W Torre para tentar administrar o Maracanã. Então teremos aí alguns dias movimentados também com a presença do pessoal da 777 aqui no Rio de Janeiro. Bom, e para o jogo contra o Sampaio Corrêa, será que o Vasco terá mudanças no seu time titular? Jorginho estuda algumas possibilidades, né? Como, por exemplo, o Palácios, que entrou como segundo volante ali na partida contra o Criciúma, e talvez o Palácios apareça ali no time titular. A gente tem a dúvida também ali em relação ao Nenê e Alex Teixeira. Será que o Nenê fica mais uma vez para os minutos finais ou começa jogando? Enfim, tem essa dúvida, joga Nenê ou joga Alex Teixeira. Fábio Gomes, que também entrou bem, será que ganha vaga ali no ataque ou também fica como opção para o segundo tempo? O Vasco ainda vai tentar no STJD um efeito suspensivo para que Raniel tenha condições de jogo nessa partida contra o Sampaio Corrêa. Ainda não conseguiu, mas o Vasco vai entrar com um efeito suspensivo para tentar a presença de Raniel e Luiz Henrique. Enfim, Jorginho terá aí 2 dias para definir esse time titular do Vasco, mas a tendência é que a gente não tenha muitas mudanças não para esse jogo contra o Sampaio. O Sampaio Corrêa, que é um péssimo visitante, né? Sampaio Corrêa, dos últimos 10 jogos como visitante, venceu apenas 1. O Sampaio é muito bom lá em São Luís, inclusive ganhou do Vasco no primeiro turno lá por 3-1, mas fora de casa a equipe vai muito mal e venceu só 1 dos últimos 10 jogos. Enfim, o cenário é muito favorável para o Vasco conseguir a vitória e sacramentar o acesso. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre STJD, porque o STJD marcou o julgamento do Sport por conta daquela confusão lá entre torcida do Sport, policiais, enfim, invadiram lá, tentaram agredir os jogadores do Vasco, agrediram alguns funcionários, né, que estavam lá trabalhando, uma bombeira, uma imagem horrível lá do cara chutando a bombeira que estava caída. Enfim, o STJD marcou esse julgamento para o dia 3 de dezembro. Muita gente achou que o julgamento iria acontecer antes do fim do campeonato, né, mas o STJD postergou, deixou ali o julgamento para o dia 3 de dezembro, onde o Sport, principalmente, né, será julgado por essa confusão na Ilha do Retiro. O Sport pode perder os pontos da partida e com certeza vai sofrer uma punição ali de jogos de portões fechados para a temporada de 2023. Nesse mesmo dia, Raniel e Luiz Henrique também serão julgados pelo STJD, porque eles estão ali como os causadores da confusão. Acredito que não vai dar em nada para o Raniel e nem para o Luiz Henrique. Bom, a situação ali dos pontos dessa partida, né? O campeonato já vai ter acabado. Então eu acho que o STJD está ali, postergou, botou para depois do campeonato exatamente para não ter interferência agora, né? O Vasco ganhando o jogo na quinta e o Bahia ganhando na sexta, o campeonato já acabou. O Vasco e o Bahia já subiram. E aí, o que acontecer no julgamento não vai mudar em nada no curso do campeonato. Enfim, é isso, né? Julgamento marcado para o dia 3 de dezembro. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!